Olá, camaradas, estamos de volta. Neste modelo de Estado, esse Estado moderno, nós adotamos aquele modelo tripartite, do Montesquieu, que são os três poderes, tá? O legislativo, o executivo e o judiciário. Mas guarde bem, este Estado é um Estado democrático de direito. Ou seja, que em última instância, tudo deveria ser decidido na esfera jurídica, na esfera do direito. Mas este direito, veja você, ele constitui-se essencialmente uma parte desse Estado. Então ele está para o Estado. Pois bem, nós vimos nas últimas horas que o Supremo Tribunal Federal volta aos holofotes. É difícil dizer se em algum momento saíram ou não, mas a declaração do presidente Lula de que os votos individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser secretos, deu uma grande repercussão, o que é interessante, curioso. Por quê? Porque isso é bom, porque pauta o debate público, mas é interessante, curioso, porque o debate real não acontece, fica no campo das opiniões, do senso comum. E se esquece, claro, que isso existe em muitos países do mundo. Por quê? Segundo que esses países colocam, consideram, e aquilo que a fala do Lula também dá a entender, o que importa é a decisão final da Corte. Bem, se nós formos para os fatos, a grande maioria, mais de 90%, 95% dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal são secretos, né? Os ministros vão ali e votam digitalmente e depois publica-se ali o resultado. Alguns, claro, os próprios ministros querem dar publicidade. Então, eles levam ao plenário e aí nós temos a oportunidade, a possibilidade de assistir. Mas eu não quero entrar nesse ponto, eu só estou trazendo à tona para demonstrar aquilo que eu quero conversar mais com vocês. Outro aspecto, claro, foi a declaração do ministro nos últimos dias que suspendeu as provas da Lava Jato. Então, o ministro Dias Toffoli suspendeu aquelas provas ali, na verdade nem suspendeu, né? Anulou todas aquelas provas ali da Lava Jato, aqueles acordos com as grandes construtoras brasileiras. Esse aspecto particular nós falaremos em uma outra oportunidade, no programa Xadrez Político, eu e o Jair. Mas agora eu quero chamar a atenção para o seguinte. Nesse momento desse Brasil em que vivemos, esse Brasil contemporâneo, há pelo menos 4 momentos em que a participação do Supremo Tribunal Federal foram determinantes. Pelo menos 4, tá bom? Envolvendo, claro, o presidente Lula. Eu poderia até estender isso ao PT, mas não há necessidade disso aqui. Nós mencionaremos no momento adequado. Primeiro, aquela proibição de que o Lula se tornasse ministro da Casa Civil. Vocês se lembram, foi uma decisão do ministro Gilmar Mendes, tomada ali no calor da hora, e que impediu que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, assumisse como ministro da Casa Civil no segundo governo da presidente Dilma. Naquela ocasião, havia-se vazado uma conversa entre eles, vazamento típico da Lava Jato, para mobilizar a sociedade, a opinião pública. Inclusive, abre parêntese aqui, o Paulo Henrique Amorim, ele dizia que aquilo só fora possível graças à participação da CIA, tá bom? Fecha parênteses. Mas aquilo que vazou da conversa entre eles, entre a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula, foi uma gravação que já havia sido recortada, selecionada. Vazou-se apenas um trecho que era interessante para mobilizar a opinião pública. E com base naquele vazamento, o ministro Gilmar, então, impetrou a decisão de que ele era proibido de se tornar ministro da Casa Civil. Se aquilo funcionaria ou não para que o governo Dilma chegasse ao fim do seu mandato, tendo Lula ali como grande articulador, ministro da Casa Civil, bem, nós não podemos nem afirmar, nem confirmar, nem negar, porque essa história não aconteceu. Tá? O que aconteceu foi o impedimento. Segundo ponto, a prisão em segunda instância. Você deve se lembrar que nesta ocasião, além dos votos serem 6-5, né,
Então, a necessidade de um voto de Minerva, uma ministra, ela disse, olha, eu sou pessoalmente contra, mas voto a favor. Né? Então, quer dizer, aquele julgamento, né, precedido, inclusive, pelo Twitter do Vilas Boas, é uma coisa assim que já está na história brasileira. Porque aquele Twitter era uma verdadeira ameaça ao Estado democrático de direito. Neste caso aqui, ao Supremo Tribunal Federal. É por isso que quem detém o poder dos tanques, o poder das armas, não pode sentar na mesa de negociação. Porque não existe negociação com eles. Tá? Terceiro, a entrevista de Lula. Na verdade, eram duas entrevistas. A Mônica Bergamo e ao Florestan Fernandes Júnior. Quando Lula estava preso, veja, eles votaram, foram favoráveis, mandaram prender o Lula. Vocês se lembram dessa parte. Houve 2 pedidos de entrevistas com o presidente Lula. Eles foram negados. Tá? Isso não é comum na história brasileira. E aquilo também foi um ponto muito, muito importante. Por quê? Porque o Lula não estava apenas preso e, como preso, seus direitos políticos suspensos. Mas o Lula foi impedido, inclusive, de participar da campanha eleitoral de 2018. Ele não pôde dar entrevista, ele não pôde gravar vídeos favoráveis ao candidato Fernando Haddad, do PT. Então, isso também, claro, marcou a nossa jovem democracia. E, voltando um pouquinho, o impedimento também de que o Lula fosse aos funerais do seu irmão e do seu neto. Pois bem, essas participações do Supremo Tribunal Federal foram participações importantes para a democracia brasileira. É claro que você pode dizer, toda participação do Supremo Tribunal Federal é importante, porque é um dos poderes da República. Sim, mas algumas participações, neste caso, realmente são mais importantes do que outras, porque acabam mudando o curso da história. Então, aquilo que o Toffoli fez agora era aquilo que deveria ter sido realizado lá atrás. Por quê? Porque já havia juristas apontando as ilegalidades, já havia dentro das conversas entre o próprio grupo da Lava Jato, na verdade, os grupos da Lava Jato, já havia gente dizendo que aquele encaminhamento estava errado, que ele estava equivocado e que poderia dar problema lá na frente. Bem, e deu. Né? E realmente deu. Mas havia jornalistas. Veja você o caso histórico também do Reinaldo Azevedo, que desde o primeiro momento apontou uma série de ilegalidades ali na Operação Lava Jato. Tá bom? Mas a gente precisa conversar mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Será que dessa parte aí, referente especificamente ao presidente Lula, eu esqueci alguma? Você pode colocar aí nos comentários. Eu não coloquei o impeachment da presidente Dilma porque eu não tenho certeza se o Supremo teria alguma coisa a fazer ali. Por quê? Porque a questão política já estava dada. Tá bom? Já era um fato consumado o impeachment da presidente Dilma do ponto de vista político. Tá bom? Mas a gente tem a oportunidade de conversar e voltar a conversar aqui no nosso canal. Mas escreva aí, por favor, as suas impressões quanto a isso. É um poder da República, mas o Estado é constituído para que, em algum momento, todas as coisas desaguem dentro desse poder da República. É um Estado democrático de direito. E aí a gente precisa pensar qual é o lugar do Supremo Tribunal Federal na correlação de forças, ou, melhor dizendo, na própria luta de classes.